Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai dar início aqui na nossa apresentação. Meu nome é Linda, sou consultora aqui da Cigan. Eu faço parte da equipe de Central de Serviços e hoje a gente vai abordar o assunto sobre tributação, tá? Eu já compartilhei a minha tela, vocês conseguem confirmar se estão conseguindo visualizar? Johnny, tá aparecendo aí certinho? Sim. Certo. Tá bem. Bom, então assim, antes de começar a parte da tributação, né, propriamente dita, eu vou mostrar para vocês aonde que ficam as informações do regime tributário, porque o regime tributário, a tributação depende, a tributação que eu vou cadastrar para cada tipo de movimento, né, para cada documento que eu vou emitir, vai depender da tributação, do regime tributário da loja, tá? Então, aqui eu já loguei no ambiente do portal web, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, e vou clicar em tributação. E a gente vai acessar o regime tributário. Um detalhe, esse regime ele já é previamente cadastrado quando a loja começa a funcionar com o sistema. Então, a gente aqui cadastra a empresa com os dados de razão social, CNPJ, e aí a gente já indica qual é que é esse regime, tá? Que é informado pelo contador da loja. Então, aqui a gente tem as informações do regime. Se vocês conseguirem botar no mudo, por favor, ali. Obrigada. Então, aqui a gente vai conseguir visualizar o regime tributário da loja, tá? Ele está carregando. Vou deslogar e vou acessar de novo, tá? Para ver se a gente vai conseguir acessar. Compartilhei de novo a tela aí com vocês, tá? Vou tentar aqui seguir, senão a gente reagenda, tá? Então, a gente vem ali a gente acessa o nosso ambiente de portal web, a gente vai clicar em tributação, e a gente vai acessar o regime tributário, que é como eu estava dizendo, dependendo do regime, a tributação, né, vai depender do regime que a loja está, do regime tributário da loja, tá? Como eu tinha dito, esse regime ele é cadastrado aqui junto com os dados de CNPJ, razão social da loja. Então a gente faz esse cadastro e aqui vocês conseguem visualizar essa informação, qual é a informação que está atualmente. Tá? Aqui no campo de empresa, a gente vai ter os códigos, os identificadores das lojas, né? Então, a gente coloca o identificador e vai clicar no pesquisar. Vai trazer ali os dados da loja e o regime tributário que está atualmente indicado. Para visualizar mais detalhes, a gente vai clicar no editar. Então, a gente pode ler essas informações aqui indicadas. Então, nesse caso, tá lá o nome da empresa, né? Sempre vem o nome da empresa, o CNPJ da empresa, tá? O regime tributário, a receita anual, que também esses dados, né, é indicado pelo contador. A gente tem esse campo aqui de estouro de sublimite, né? Se ultrapassou lá a estimativa anual de rendimentos, em alguns momentos, né, em alguma situação de ultrapassar esse valor, o contador solicita, né,
a alteração de regime, né? Digamos, não totalmente a alteração de regime, mas a gente marca aquele estouro de sublimite e vai mudar algumas informações ali, algumas situações de PIS, COFINS, algumas informações do grupo de tributação vão ser mudados quando a gente marca esse campo. Tá? Porque a empresa ultrapassou essa estimativa que foi indicada inicialmente. Tá? Aí aqui a gente colocaria uma data, né? Quando que o contador faz a indicação de qual a data que houve essa alteração. Tem essa faixa de enquadramento do simples, né? Que dependendo do valor que a gente indica aqui, vai ter ali uma opção para marcar até qual é a faixa que eu devo marcar. E também, conseguem um detalhe que eu tinha falado, que eu não tinha falado no início, depois que a gente falar sobre os assuntos, aí a gente pode verificar junto com vocês as dúvidas, tá? Se vocês conseguirem botar no mudo para não dar interferência aqui. Então, como eu estava falando, dependendo do regime tributário que eu vou indicar aqui. 360. Esse aqui estava especificado 360. Gente, por favor, eu poderia que vocês colocassem no mudo. J. Ramos, por favor. Tem mais gente vendo isso aqui. Que você tem que conseguem colocar no mudo? É maior. Não tem a questão do preço, né? E o maior pode ficar um trambolhão danado. São muitas peças. E cada vão tem um vão com 3 fios. Imagina esse fio. Vai ter um espaçamento aqui, né? De pau. Como é que é a história? É uma cerca, é um curral. Estou cercando o curral. Capiato e madeira. Porque o gado é muito bravo e baixo, entendeu? Então ele não pode ceder fácil. Então já é prevendo gado. Gado, muito bravo. É isso aqui, ó. Eu vou ver se eu tenho uma foto. É isso, não? Não, é Nelore. É muito... não deve ter. Eu vou ver. Bom, então voltando aqui, dependendo do regime tributário que a gente faz a indicação, vai habilitar campos diferentes aqui nessa partezinha, tá? Nessa parte aqui de ICMS, de PIS, de COFINS, tá? Então, podem estar disponível para preenchimento campos diferentes. Por exemplo, se eu marcasse aqui lucro real, haveria campos diferentes para serem alterados aqui. Tá? E aí, isso tudo a gente vai, no momento que a gente cadastra a empresa, aqui dentro do SIGAM, a gente verifica esses dados com o contador. Tá? Então, se caso necessitar de alteração, a gente pode alterar por esse local. Tá? Aqui eu vou cancelar. Então, esse é o regime. Aqui dentro ainda do tópico de tributação, a gente tem o grupo de tributação, tá? E aí aqui é o módulo propriamente dito que a gente vai cadastrar todas as tributações para cada tipo de documento que a gente vai emitir. Então, para documentos de venda, de troca, de devolução para o fornecedor, de bonificação, certo? Aqui a gente tem um filtro de pesquisa, tá? Que agora a gente fala sobre ele. A gente também tem esse campo de novo, quando a gente quer adicionar uma nova tributação. Esse campo de outras opções, né? Esse campo a gente depois vai detalhar ele, que dentro dele, como tem uma setinha ali, a gente vai verificar alguns tópicos destes, tá? Então, para começar, a gente vai vir aqui no novo, quando eu quero cadastrar uma nova tributação, tá? Então, a gente vai ali. O primeiro campo é selecionar qual é a loja que a gente quer vincular essa tributação, tá? Depois a gente vai
o nome para tributação. Aí é um título, uma descrição. Tá? Geralmente aqui a gente coloca, se for só um grupo, porque a gente pode ter mais de um grupo de tributação cadastrado, né? Então, se for só um grupo, a gente coloca, por exemplo, grupo de tributação padrão. Né? Tem algumas lojas que têm, cada tipo de produto apresenta uma tributação diferente. Então, a gente vai ter mais de uma tributação cadastrada. Certo? Então, aqui vamos cadastrar. Aqui, se eu já quero deixar ativo esse grupo, ou eu vou, por enquanto, deixar ele inativado, né? Porque eu ainda vou iniciar, mas eu não vou finalizar ele está em edição. Então, posso deixar ali inativo, para a gente saber que não está sendo usado no momento, tá? Ou depois de um tempo também, que agora a gente vai fazer a busca e vai verificar, se eu precisar, conforme o tempo, inativar esse grupo, eu posso fazer a inativação dele, porque ele vai deixar de... eu não vou mais utilizar. Tá? Depois eu vou clicar em salvar. Aparece uma mensagem ali que o grupo foi salvo, mas por enquanto esse grupo está sem nenhuma informação, tá? Então, na sequência, a gente vai cadastrar os movimentos dentro desse grupo. O que são esses movimentos? A gente tem que pensar no tipo de documento que a gente vai emitir. Que tipo de documento que a gente emite em loja? Então, uma venda, uma troca de cliente, uma bonificação, uma nota de devolução para o fornecedor. Cada documento que a gente emite é um movimento que a gente vai ter que cadastrar aqui, né? A gente vai precisar cadastrar a tributação, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou começar com o tipo de movimento de bonificação. Eu estou pensando que eu sempre emito bonificações, então eu já deixo cadastrada essa tributação aqui, para que quando eu vá fazer uma nota fiscal, eu não precise fazer esse preenchimento manual, tá? Então, movimento bonificação ou doação. Aqui no destino, se esse movimento, essa tributação que eu estou cadastrando, ela é para qualquer estado, né? É a mesma, é uma única tributação que eu uso, independente se para quem eu for emitir essa nota mora no mesmo estado, o endereço da pessoa é o mesmo endereço, o estado, né, é o mesmo da loja ou não, tá? Ou é interestadual, eu posso também indicar que é estadual. Então, se o meu cliente a tributação, né, a tributação é diferente para cada estado, então eu vou ter que indicar, por exemplo, eu vou fazer aqui a bonificação para os clientes que moram no mesmo estado que a loja está localizada, ou e eu vou ter depois que cadastrar uma outra tributação para clientes de outros estados, porque a tributação muda, né? Então, eu posso ter essa situação e aí, então, eu vou ter que indicar o destino. Né? Pode ser também um destino individual, de forma geral, a tributação é igual, mas para o estado X é diferente. Então, eu posso marcar ali e escolher o destino. Se for uma única tributação, eu escolho todos. Tá? Depois o CFOP. De acordo com esse movimento aqui, eu tenho aqui na listagem a listagem do CFOP, do código de operação, do código lá da descrição que eu vou escolher na nota. Então, aqui, por exemplo, eu estou pensando numa bonificação, numa saída, né? Então, aqui a gente teria que escolher uma remessa de bonificação, né? Aqui eu estou pensando numa saída, tá? Aqui eu poderia também pensar numa bonificação de entrada, né? Então, aí depende de qual tipo de operação que a gente está
pretendendo de qual tipo de movimento que a gente precisa cadastrar. Aqui no tipo de pessoa, a gente também pode indicar esse tipo de documento, essa tributação que eu estou cadastrando é só para pessoas físicas, né? Então, lá na minha nota, eu vou escolher um cliente e aí tem uma tributação. Se eu escolher uma empresa, vai ter outra tributação. Tá? Então, eu posso escolher aqui físico ou jurídica, dependendo da operação que eu estou cadastrando, ou deixar todos, porque independente do tipo de pessoa, é a mesma tributação. Aqui eu também posso eu escolher aqui o CFOP. Só um detalhe. Esses campos aqui, ó, que estão com asterisco, os campos que são obrigatórios, tá? Então, tudo que é obrigatório vai me obrigar ao preenchimento. Esses campos aqui que estão sem é opcional, mas de acordo com a minha necessidade, se, por exemplo, como eu disse aqui, se a tributação for diferente, eu vou ter que cadastrar um movimento estadual e outro movimento interestadual. Não é obrigatório, mas nesse caso eu vou ter que marcar, porque é diferente sendo estadual ou interestadual. Tá? Esse campo aqui também, ele não é um campo obrigatório, então eu posso ou não marcar. Eu escolhi esse CFOP, né, que é o 5910. Aqui na operação de movimento, a operação de movimento é a descrição da operação que a gente vai escolher na nota. Então, aqui a gente está escolhendo, pensando numa bonificação. Então, aqui eu posso dizer que eu só quero que considere essa tributação para esse CFOP 5910, mas com essa, por exemplo, com essa descrição específica, tá? Ou, porque pode estar mais de uma operação disponível lá no sistema ativada para a loja. Pode ter o CFOP 5910 e pode ter pode ter todas essas descrições aqui. Então, eu vou dizer, não, eu só quero que puxe essa tributação que eu estou cadastrando agora quando tiver essa descrição exata aqui, tá? Ou não, qualquer nomenclatura que tenha o CFOP 5910 vai ser aplicada essa tributação que eu vou colocar aqui, tá? Bom, depois a gente tem ali, ó, depois, digamos, de preencher ali os campos principais que são o cabeçalho, a gente pode preencher aqui o ICMS, tá? Na verdade, vai ser um campo obrigatório, o campo da parte do ICMS aqui, a parte de CSOSN vai ser obrigatório, que é o Código de Situação Tributária do Simples, nesse caso, né? Ou poderia vir aqui o CST, que aí é relativo aos outros regimes. Então, de acordo com o regime que eu acabei de falar, né, habilita opções diferentes aqui na minha listagem. Então, por isso que é importante o regime, né, na verdade é obrigatório ser passado correto, porque se eu cadastrar alguma informação incorreta, vai chegar lá no momento de emissão do documento, não vai ser batido os registros que estão aqui, com os dados que estão lá se faz, e vai dar alguma mensagem de erro e de impedimento, tá? Então, como a loja é do Simples, eu já cadastrei lá no meu regime que é Simples, vai aparecer esse código aqui, que é o CSOSN. Se eu tivesse preenchido lá um lucro presumido, um lucro real, ia aparecer o CST. Então, os dados aqui mudam, tá? Então, aqui eu vou escolher o código obedecendo o que o computador me indicar, porque aí ele vai averiguar conforme lá o regime e vai me passar um código para tributação. E também esse dado aqui, todos esses dados em geral, sabe, ele vai mudar conforme pode mudar, por exemplo, o PIS, o IPI, que agora eu vou falar, pode mudar conforme o movimento que eu estou falando, que eu estou cadastrando, tá? Então, aqui o ICMS é um código principal. Então, eu vou sempre, é um campo obrigatório, eu sempre tenho que preencher esse código, ou CST ou CSOSI.
De acordo com o que eu preencho aqui, pode ou não ser necessário eu preencher esses outros campos aqui, tá? E aí, cada campo desses é relativo a esse ICMS. Então, todos esses campos, o contador que vai indicar se é necessário, de acordo com o regime, de acordo com o movimento que eu estou fazendo, eu marcar eles, eu inserir eles ou não. E aí, eu não sei se dá para ver aí na visualização, mas conforme eu preencho aqui, o que acontece? Esse campo aqui, ele está inativo, ele está com uma corzinha diferente, está um cinza. Então, esses campos aqui, por exemplo, eu não precisaria preencher, porque baseado nessa informação, ele já bloqueou esses campos para mim, né? Então, está impedido de preenchimento, tá? Então, eu não vou precisar preencher, tá? Então, esse aqui é o ICMS. Outro campo que a gente precisa preencher é o PIS ali e COFINS. E aí, nesse campo de CST do PIS e COFINS, a gente sempre precisa preencher também. Por mais que a loja seja do Simples, né, tem alguma informação que eu preciso por aqui, né? Então, eu vou ter que verificar certinho qual informação preencher, tá? Vou preencher uma informação aqui. E aí, o que acontece também? Conforme eu preencho esse campo, para as lojas do Simples não me habilita esse campo aqui de percentual de PIS e COFINS, né? Então, o percentual para as lojas do Simples não é necessário. Se eu tivesse preenchendo para outro regime, lucro presumido, lucro real, ia habilitar sim esse campo e eu teria que preencher sim esse campo de PIS e COFINS. Tá? Então, independente se é de qualquer regime, o CST do PIS e COFINS eu sempre tenho que preencher. Mas o PIS, o percentual, não necessariamente. Tá? Depois eu tenho esse campo aqui, ó, que eu devo ou não deixar marcado se eu quero que essa informação puxe lá, na verdade é o IPI até, se eu quero que puxe na minha nota fiscal. Tá? Assim como eu não falei aqui relativo a esses dados aqui que eu preenchi, diz ali, permite alterar a tributação durante o cadastro da nota. Então, eu estou cadastrando esse movimento aqui para quando eu for fazer uma nota de bonificação, já puxar na minha nota. E aí ele pergunta, ele tem esse campo para eu dizer sim, mesmo eu estando marcando aqui essas configurações, vai ser possível editar a nota. Ou então não, vai barrar. E se eu colocar não, vai barrar o preenchimento, a alteração de alguma informação lá na nota que eu fizer com esse CFOP aqui 5910. Tá? Depois eu vou preencher ali o CST de IPI. Também, mesma coisa, é um campo obrigatório. Então, por mais que seja do Simples, que não tenha tributos exatamente, vai precisar exatamente preencher esse campo de CST de IPI. É um código que representa a loja dentro ali do Simples, tá? Se for, então vou marcar um aqui. Marquei um aqui. Para as lojas do Simples não está me habilitando esse campo de percentual de IPI, mas ali para o regime tributário, lucro real, lucro presumido, pode habilitar esse campo, porque aí eu também, além de ser indicado ali por quem entende dessa parte o CST, vai ser também preciso analisar qual o percentual. Tá? Depois a gente tem o enquadramento, que também é uma informação ali também que vem junto, enquadramento de IPI da empresa, né, nessa parte de IPI. Então, junto com esse CST, também é obrigatório este enquadramento. Tá? Dependendo também do tipo de movimento, regime, pode ser que eu tenha que preencher essa informação, essa parte de imposto de importação. Tá? E é isso. Então, quando eu salvar, o que vai acontecer? Aqui, pode ser? Quando eu salvar, ele vai, se tiver algum campo faltante, ele vai me apontar, senão ele vai gravar essa tributação. E eu cadastrei o
um movimento dentro dela. Ó, então, ela veio para cá, ó, a tributação foi grupo tributação 3. E aqui, ó, eu cadastrei um movimento somente. Mas eu posso ter que cadastrar, na verdade, eu tenho vários outros documentos que eu emito, uma venda, uma troca, uma devolução para a fábrica. Então, sempre eu vou cadastrando desse mesmo jeito, só que eu vou precisar clicar nesse botão cadastrar tributação por tipo de movimento, porque aí eu vou cadastrar a venda, a troca, a devolução, a transferência. Então, eu vou ali, ó, e vai habilitar de novo aquela tela para mim. E aí eu vou começar a fazer o preenchimento. Ah, agora eu vou fazer aqui uma opção ali, um movimento consignado. Então, eu vou ter que preencher cada campinho também aqui, né? Todos aqueles campos, preencho tudo e salvar. E todos esses movimentos, vou voltar aqui, todos esses movimentos, eles vão ficando aqui na lista, né? Vinculados a este grupo de tributação. Tá? Aqui eu voltei, eu acho que eu cliquei 2 vezes, ele voltou para a tela inicial, tá? Então, eu vou fazer a busca aqui, já vou mostrar como faz a pesquisa da tributação já cadastrada, tá? Então, como eu já cadastrei, eu acabei voltando 2 vezes, eu acho, eu vou usar esse campo de pesquisa para voltar lá nela e dar seguimento. Então, aqui eu escolho a loja. Se eu quiser preencher algum campo, eu quero ver a operação com descrição tal, com CFOP tal. Então, eu vou usando esses filtros aqui, tá? Aqui eu vou pesquisar mais direto. E aqui, ó, no caso, a gente já tinha outros grupos vinculados para essa empresa, tá? Ó, o meu grupo tá lá de último, ó. Ele tá aqui, ó. Se eu quiser voltar nele, eu vou clicar aqui. E ele vai apresentar aqui na tela os movimentos que eu tenho. Nesse caso, é só bonificação, né? Então, eu poderia ir adicionando, como eu disse, através do cadastrar tributação por tipo de movimento, os outros movimentos, tá? Depois que eu faço esses cadastros, eu posso exportar essa tributação. De repente, eu estou cadastrando aqui, e de repente vocês acionaram o suporte para a gente auxiliar a cadastrar, ou o contador, a gente precisa encaminhar para o contador essa informação, né? Então, a gente exporta essa informação aqui. Então, a gente tem ali como exportar para encaminhá-la para o contador fazer a análise se está tudo ok ou não, tá? E vai gerar uma planilha ali. Eu posso deixar esse grupo, como eu disse, ali, por exemplo, voltando aqui, ó, no voltar, na listinha lá de tributação, eu tenho mais de uma tributação. Então, eu tenho esse botão aqui, se eu quiser deixar essa tributação como grupo principal. De repente, eu tenho essa tributação aqui, que é a tributação normal, digamos assim, e eu tenho alguns produtos com outra tributação, que a tributação é diferente. Então, eu posso dizer que essa tributação é a principal, e a outra, né, eu deixo como secundária, né, como segundo lugar. Que agora eu vou mostrar aqui uma regra para que eu possa dizer quais os produtos vão ser vinculados a esse segundo grupo. Tá? Então, aqui eu posso marcar esse campo, ó, marcar ou desmarcar, e ele vai perguntar se eu quero deixar como padrão esse grupo. Tá? Como eu já tenho outra padrão, não vou deixar, mas se essa fosse a principal, eu clicaria em sim. Tá? Eu tenho também que, digamos, eu cadastrei a tributação aqui. Vamos supor que os produtos ainda não... eu não apliquei, eu não vinculei, digamos assim, essa tributação aos produtos. Então, se eu estou cadastrando do zero, eu vou precisar clicar aqui em aplicar, porque aí ele vai vincular essa tributação aos produtos, tá? Então, isso aqui serviria para um novo grupo, tá? Então, eu clicaria em aplicar grupo de tributação. Aqui ele traz um aviso, né, que já existe, que na verdade não existe nenhum produto sem tributação, então ele não pode aplicar, tá?
E a gente tem aqui do ladinho o NCM desse grupo. Como eu disse agora, o meu grupo eu já tenho um grupo principal lá como padrão. Vamos supor que esse aqui seja o segundo grupo, né? O grupo que tem menos produtos com essa tributação aqui que eu indiquei. Então, o que eu vou ter que fazer para que o sistema saiba em qual produto aplicar a regra geral e qual produto aplicar esse grupo aqui? Eu vou vincular NCMs aqui nesse botão. Então, eu vou clicar aqui. E eu posso adicionar o NCM manualmente, então eu coloco aqui o NCM, ele está lá na nota, né? O código vinculado ao tipo de produto, né? O produto. E aí ele leva a várias características, né? Tipo de produto, de onde veio. Então é aquele código que vem lá na nota. Então eu coloco o NCM dele aqui, eu posso colocar essa origem, né? Se é para consumo esses produtos ou se é para venda mesmo, né? Então eu tenho essas definições que aí o contador pode orientar mais detalhado, tá? E aqui eu posso adicionar, aqui eu vou botar revenda, é produto normal de venda, vou adicionar e ele vai aparecer aqui na lista. E eu vou salvar, tá? Então aqui seria uma forma. E outra forma seria importar arquivo, que eu poderia importar um arquivo com todos esses NCMs, né? E aí ele vai também vincular para esse grupo de tributação aqui, tá? Aqui eu tenho o formato, se eu clicar do lado ali do importar arquivo, eu tenho esse ícone, né, que é o interrogação, e ali ele me mostra ali como deve ser o formato do arquivo, né? Tem que ser formato TXT, o CSV, e aqui como que deve ser distribuído no arquivo o código, tá? Os códigos. Tá? Então, ele explica aqui detalhado. Tá? Bom, acabou que eu não peguei nenhum, que a gente teve esses probleminhas, não peguei um NCM, mas a gente colocaria o NCM aqui, adicionaria e ele cairia aqui e eu salvaria, tá? E ele vai salvar e vai vincular para esse grupo aqui de tributação. Então, quando a gente fizer uma nota, né, de algum movimento que tenha cadastrado aqui, vai ser puxado somente para esses produtos que eu vinculei ali o NCM. Então, ele vai considerar, ele vai identificar, não pela referência, ele vai identificar pelo NCM quais produtos puxar lá no documento, tá? Então, aí a gente salva, né? A gente salva o grupo. Sempre quando a gente fizer alguma alteração, ele vai trazer aqui uma informação que é de enviar os dados para o PDV, né? Como a gente está no ambiente gerencial, a gente vai precisar enviar uma atualização com esses dados, tá? Então, a gente pode clicar aqui e ele já vai fazer o envio dessa informação, né? Na verdade, eu vou selecionar, né? Aqui o código da minha loja. Aqui vai considerar as atualizações que tiver disponível e eu vou enviar. E aí ele vai fazer o envio, tá? Deixa eu voltar ali. Bom, aqui, como eu disse, ó, a gente tem outros grupos, né? Então, aqui eu posso ativar ou inativar esses grupos conforme a minha necessidade. De repente, eu estou ativando esse aqui, é um novo, né? Então, eu vou todos os dados foram modificados, de repente, por a mudança de regime, porque houve uma necessidade de alteração, porque tinha alguma informação que não estava ok. Então, eu criei esse grupo. Então, eu posso inativar aquele outro lá que está ativo, ó. Posso vir aqui. E aí, eu inativo esse aqui que está ativo, tá? Ele vai perguntar se eu quero ou não fazer a modificação, né? Você realmente deseja alterar o status desse grupo, tá? Que eu vou colocar não, mas é por ali a alteração, tá? Bom, aqui, ó, como eu tinha falado no início, a gente tem ali o botão de outras opções. Clicando aqui em outras opções,
tem algumas informações que a gente pode nos auxiliar nesse módulo, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, replicar tributação. De repente, existem mais de uma loja aqui, no caso, no usuário de vocês, existe mais de uma loja vinculada, porque é a loja é do mesmo grupo, e, de repente, uma das lojas vai deixar, por exemplo, eu tenho a loja A e a loja B. Então, eu vou deixar ambas com o mesmo regime, né? A loja B vai ser incluída no mesmo grupo da loja A. Então, posso vir aqui, ó, e replicar o grupo de tributação. Eu vou escolher aqui a loja padrão, a loja que eu vou pegar de modelo para eu copiar esses dados. Tá? Então, eu vou copiar aqui dessa loja. Essa é a loja origem. Aqui na listagem vai aparecer para vocês todas as lojas que vocês têm no usuário vinculado, né? No usuário vinculado ao usuário de vocês. Então, vai clicar aqui. E aí eu estou dizendo que eu vou aplicar para essa loja aqui as tributos, as informações desta aqui. Aí eu vou replicar, tá? E aí ele vai perguntar se eu realmente desejo seguir essa replicação. E sim, então ele vai fazer essa replicação, tá? Então, se realmente vai deixar de funcionar aqueles grupos que já tinham para outra loja, eu posso até inativar, né? Então, eu inativo aquele grupo e faço a replicação do novo grupo, tá? Aqui também eu tenho esse módulo de log de replicação, que eu posso fazer a consulta, né? Eu posso clicar ali e eu posso fazer a consulta se houve alguma replicação de dados para a loja em questão, tá? Aí, então, aqui eu colocaria a data inicial e data final. Posso colocar o usuário, né? E pesquiso. Então, aqui, ó, vai constar os dados que quem fez a replicação, o horário, o dia, né, dessa replicação para a loja tal, tá? Então, esse é o log. Aqui. Bom, aqui em outras opções, a gente também tem o produto sem tributação, tá? Então, nesse módulo, eu vou conseguir consultar um produto que não tenha tributação vinculada, tá? Então, eu venho ali, eu coloco o código da loja, coloco a referência e pesquiso, tá? Só um minutinho aqui, só um minuto. Deixa eu pegar o NCM aqui pra gente. Quer dizer, uma referência. Vou avançar, tá? Pra gente não perder tempo. Mas, enfim, aqui, se eu colocasse a referência, ou se fosse todos os produtos, quando eu clicasse em pesquisar, ele vai trazer toda a lista de produtos que eu não tenho, produtos vinculados, tá? E aí eu poderia exportar essa lista para estar analisando, tá? Então, essa vai aparecer aqui na listagem os produtos sem a tributação. E fazendo essa exportação dessa listagem, eu posso encaminhar para o contador para que ele possa dizer quais dos grupos que eu devo incluir essas mercadorias, tá? Então, aqui vai me dizer se o grupo tem ou não tem a tributação, tá? E depois o último aqui, né, do outras opções, é o desvincular tributação. Então, eu posso
em alguma mudança de regime ou alguma mudança do grupo de tributação, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar desvincular os produtos ao grupo que já existe. Então, eu faço o desvínculo e depois eu consigo aplicar o novo grupo, tá? Então, aqui eu escolheria o código da loja, faço a pesquisa, tá? E aí ele vai me trazer aqui a quantidade de produtos vinculadas ao grupo, né? Então, pode ter mais de um grupo, né? Pode ter mais de um grupo aqui listado e vai me informar quais os produtos, quantos produtos estão vinculados a esse grupo. Se eu quisesse fazer o desvínculo, eu iria clicar aqui e aí ele vai aparecer esse botão desvincular tributação, tá? Então eu vou fazer esse desvínculo, a tributação, os produtos vão ficar sem tributação nenhuma, ou seja, se eu tentar fazer uma venda, uma troca, uma nota, ele vai estar sem tributação nenhuma. Eu vou precisar fazer o preenchimento para poder dar seguimento nos documentos, tá? Então, só um minutinho. Assim, ó, a gente gerou outro link ali, tá? Para dúvidas. Aqui eu já estou finalizando, tá? Nessa parte do desvínculo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre, queiram questionar, tem um link aqui no chat, tá? Decidi falar antes que a gente cai esse link. Então, aqui da tributação é isso, tá? Pessoal, vai cair aqui o link, aí eu posso responder as perguntas no próximo link que já foi gerado, tá bem? Eu acho que acho que foi todos os pontos aqui. Johnny, me escuta? Escutando aqui, Linda. Ah, tá bem. Boa tarde, pessoal. Se quiserem aproveitar esses minutinhos que ainda tem aqui nesse link e quiserem questionar alguma coisa, Sim. Fiquem à vontade. Eu acredito que eu falei todos os pontos, que como a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas eu acredito que foram todos os tópicos. Tá bem, vou entrar lá então também. Bom, pessoal, eu não sei se vocês têm alguma dúvida que queiram questionar ou que eu não tenha comentado e seja importante para vocês. Certo. Grupo Silveira questionou ali como faz o envio, né? Então, assim, quando a gente faz modificações, vocês podem cuidar que na direita da página vai aparecer uma telinha que vai trazer a mensagem e na mensagem tem ali, clique aqui para fazer o envio. Então, pode ser por ali, que aí ele já vai para a tela do envio de atualização. Se não der tempo de clicar, digamos que é rapidinho que aparece, a gente vem aqui na lateral e a gente vai clicar em outras opções. Vai clicar em enviar. Opa. Oi, Linda, se puder só compartilhar a tela de novo. Ah, é verdade. Peraí. Até aqui eu não tinha compartilhado. Pronto, foi. Bom, então como eu disse... Ah, certo.
Certo, agora eu acho que vai aí. Bom, então, quando eu estou fazendo qualquer modificação aqui na tela, vai aparecer na direita, aqui onde vai aparecer o nosso usuário, né? Uma mensagem. Na própria mensagem vai ter um ali, clique aqui para fazer o envio. Então, pode ser nela, que aí ela já vai te trazer a tela do envio. Ou então, a gente vai aqui na lateral, ó, tá, dos menus ali, e a gente vai clicar no menu Outras Opções, Enviar dados para a loja. Aí aparece ali a lista das lojas, a gente vai selecionar o código da loja. Aqui vai estar sempre considerando as últimas atualizações. E a gente vai clicar em enviar. E aí ele vai fazer esse envio lá para o PDV. Consegue sim, foi perguntado ali pelo Grupo Silvéria sobre os NCM. Sim, consegue. Deixa eu voltar ali. Aqui eu vou abrir a tributação que já está ativa para a minha loja. Vou clicar aqui no editar. Vou clicar aqui em NCMs desse produto, deste grupo. E a gente vai importar a listagem de NCMs por aqui, tá? Por esse botão, que aí a gente vai clicar, vai procurar lá no computador e vai abrir, tá? O formato do arquivo, ele está descrito nesse ícone aqui da interrogação. Então, tem que ser um TXT, né? E aí ele mostra ali o formato do arquivo, que tem que ter o NCM, ponto e vírgula se tiver alguma exceção do NCM, que aí o contador vai informar, ponto e vírgula o código de origem do produto. Tá? E aí ele tem os detalhamentos nesse tópico aqui, nessa interrogação. Tá? E deve ser descrito um código abaixo do, no caso, em uma linha, né? Uma linha com essas informações, uma abaixo da outra. Tá? Então pode ser feito por arquivo, sim. Aí vai importando o arquivo, ele vai ser listado aqui nessa tela, né? Vai estar aparecendo a lista e vai salvar. Depois que salva, ele já vai fazer o vínculo ali a esse grupo que eu estou importando essa informação. Bom, o acesso a esse portal aí vai depender de qual rede você está falando, de qual loja você fala. E aí, como a gente está migrando para esse portal, depende da versão do seu sistema. Mas, para mais detalhes, vocês podem entrar ali no chat de atendimento e aí quem atender vocês pode estar verificando ali qual o código da loja, qual a versão do sistema e se já está liberado esse ambiente para você ou não. E se não está, qual é que é o ambiente que você pode executar esse processo. Tá? Disponha. Mais alguma pergunta? Então a gente vai encerrando aqui, já que não tem nenhuma dúvida. A gente teve aquele probleminha no início, mas acredito que eu passei todos os tópicos e eu espero que tenha sido útil aí para vocês. Em breve a gente sempre vai ter esses momentos, né, de falar sobre alguns assuntos do sistema. Então, obrigada por participar e a gente fica à disposição. Obrigado, Lima. Obrigada, Johnny.